Amém. Vamos continuar a nossa série. Abra sua Bíblia em João 10. Está lendo o livro de João aqui. E semana passada a gente deu uma parada na nossa série, porque a gente quis falar sobre um texto de um devocional que eu recebi durante a semana, a gente compartilhou. E aí agora a gente está voltando a ministrar, e a gente está em João no capítulo 10. E a gente vai falar sobre o bom pastor ali. A gente estava comentando aqui na igreja que o livro de João, ele é um pouco diferente dos outros evangelhos, né? O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e de Lucas, na teologia a galera chama isso daí de sinótico. Eles são mais ou menos parecidos. Eles vão contar as histórias de Jesus, como ele fez, o que ele fez. O livro de João é um pouquinho diferente. A ênfase de João é contar quem Jesus é. Quem é Jesus? E aí, durante 7 vezes no livro de João, Jesus vai falar, eu sou alguma coisa. Jesus então vai evidenciar a sua identidade. Porque a gente sabe que João, ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Então, de fato, ele descreve algumas conversas de Jesus que nenhum dos outros discípulos viram. Só João. Ele vai escrever algumas coisas que Jesus falou no particular que só ele ouviu. Ele era um amigo de Jesus. Aliás, na Bíblia, a gente estava falando disso quarta-feira, na Bíblia, João se autodescrevia como o amado por Jesus. Já parou para pensar nisso, gente? Ser um amado por Jesus e saber disso, escrever sobre isso. Olha, é como eu subir aqui e falar assim para vocês. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Quem vai pregar aqui hoje é o André. Eu sou o cara mais amado por Jesus. Não sou um pouco de arrogância? João era assim. Só que o mais legal é que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E na palavra de Deus, o Senhor aprovou o fato de João escrever que era o amado por ele. Isso é maravilhoso. A gente vai ler aqui agora um diálogo de Jesus, que esse homem chamado João, que era amado por Jesus, que reconhecia isso, escreveu. Uma faceta de Jesus que nenhum outro discípulo falou sobre esse texto. E aí o texto diz assim, um discurso de Jesus, tá? Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por algum outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas seguem, porque conhecem a sua voz. Essa primeira parte do texto, Jesus ele começa a explicar, primeiro que de fato ele era o pastor, e segundo, ele ensina aquele que vai pastorear o rebanho dele aqui. Ele fala, aquele que entra pela porta é pastor, ou me representa. Aquele que entra pela porta é aquele que não é o assaltante, ele é o pastor mesmo das ovelhas. Quem vem por algum outro lugar, algum outro meio, esse é assaltante e ladrão. É esse primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, porque de fato é muito interessante. Hoje, na atualidade, existe um tipo de igreja que não fala de Jesus de forma nenhuma. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que uma outra característica de Jesus é que ele é a porta também. Essa porta do aprisco é Jesus. E ele está dizendo que um pastor deve entrar pela porta, ele deve falar de Jesus. A pregação em uma igreja que conduz o rebanho de Cristo precisa falar do Cristo. O Cristo precisa ser evidenciado e pregado dentro de uma igreja e na nossa vida para com as pessoas. E queridos, eu sei, a vida de Josué foi um exemplo. Amém? A vida de Davi, de Noé, de grandes homens de Deus, que nós vemos na Escritura, que lá em Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que eles são até heróis da fé. A gente pode olhar para eles e falar, uau, que homens incríveis, usados por Deus. No entanto, todos esses homens não são o exemplo máximo da igreja. Não são esses homens o exemplo máximo da igreja. Todos esses homens
demonstram suas fraquezas na sua caminhada e a necessidade de um Salvador maior, chamado Jesus Cristo. Todos eles. O homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, pecou. O homem chamado Josué, discípulo de Moisés, pecou. Todos esses homens pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. Então são homens, são histórias maravilhosas, mas não significa que a aplicação disso seja: se Deus derrubou um gigante com uma pedra nas mãos de Davi, pegue uma pedra e jogue no seu gigante. Não significa que aquilo são passos morais que são aplicáveis à nossa vida cotidiana, porque não são. Porque na história de Deus tem o teu nome escrito lá. Tem coisas que Deus deu a você, meu irmão. Você não é Davi, você não é Josué. Você é filho de Deus, a imagem de Deus aqui na terra. E o que você deve refletir é aquilo que Jesus é em você. Amém? Então, amém. A gente quer conhecer esses, mas a porta é Jesus. E aquele que entra por Jesus, meu irmão, não tem como ele explorar a noiva de Cristo. Sabe por quê? Jesus e graça andam juntos. A pregação que vem cheia de Jesus, ela vem cheia de graça também. E é essa que a gente tem que ouvir. Ela vem cheia de Jesus e cheia de graça. Então não tem o que eu possa fazer que vai me fazer ser mais amado por Ele. Porque Jesus, eterno, pleno em amor, me amou primeiro, antes de eu amá-lo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Diz o seguinte: Deus demonstra o seu grande amor por nós, dando o seu Filho, que morreu em uma cruz, por amor de mim e de você, quando nós ainda éramos pecadores. Irmão, na lama do pecado, tinha amor sendo derramado sobre a tua vida. E era o amor de Cristo sobre você. Você não tinha o que oferecer a Ele. Você não tinha talentos para que Ele aplicasse esses talentos na obra dele. Você não tinha nada para oferecer a Ele. Nada. Ele te amou. Sem querer nada em troca disso. Isso é maravilhoso, né? A graça e Jesus caminham juntos na ministração da palavra. Aí não tem como eu falar para você, para que Cristo te ame mais, tire dinheiro do teu bolso e entregue aqui. Para que Cristo te ame mais, você precisa, para receber esse amor de Deus, você precisa se corrigir. Não é por causa disso que a gente se corrige, meu irmão. A gente não se corrige para que Cristo nos ame mais. A gente dobra os nossos joelhos e se derrama em plena dependência do Senhor. Não é para Ele nos amar mais, porque Ele já nos ama o máximo que alguém pode ser amado. Agora a gente ensinou aqui que o constrangimento desse amor, não tem como eu dizer não para esse pai de amor, cara. Não tem como. Olha o tanto que Ele me amou. Não tem como. A santidade parte desse lugar de segurança, de que você é amado por Jesus. Quem escreveu esse livro foi um homem amado por Jesus, né? Aí ele diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e elas não reconhecem a voz do estranho. Mas a do pastor elas ouvem, não só ouvem, elas seguem a voz do pastor, do bom pastor, de Jesus. E o que significa isso? Não sei se você já viu um vídeo no YouTube onde um rapazinho, que é pastor de ovelhas, ele vai no campo e ele chama um homem estranho. Ele fala assim: Rita ali chama as ovelhas. Eu chamo elas, tipo, ele fala venha em inglês, come on. Tá bem? Deus me batiza com um monte de inglês. Come on. E as ovelhas, na hora, quando ele falava, elas se moviam e já vinham na direção dele, por reconhecer a voz dele. Aí depois elas se dispersavam de novo, ele chamava o estranho, e o estranho falava, ele dava a voz, e elas não seguiam de jeito nenhum. Elas resistiam à voz daquele que queria imitar o pastor de maneira externa. Mas quando Jesus falava, ele rebanho ouvia. A gente tem irmãos aqui que gostam de pregar a palavra, né? O timbre da sua voz seja o timbre da voz de Jesus, porque aí as ovelhas vêm. Ele fala, você conhece a minha voz. Irmãos, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro a pregação. Eu gosto muito de um tipo de música que não é tão comum da galera ouvir,
na igreja principalmente, mas tem um cara que curto muito, que é o Salomão do Reggae. Vocês já viram o Salomão do Reggae? Tá? Você viu o Salomão do Reggae? Ele tem uma música que ele fala assim, vou tentar aqui, tá? Ó, o Luciano gosta, hein? O Luciano era o baixista da banda de reggae. A gente tinha que esquecer todas as letras. A gente fazia as músicas, ia tocar, e esquecia a letra. Aí virava só um instrumental, isso era bem legal. A música fala assim, ó. Uma aranha nunca deixaria o carrapato chega nas alturas. O carrapato é melhor que a gasolina. Vai chegar, não venha por cima. O sapo bola nunca deixaria. Tá barato, chega nas alturas. Barateou o preço da farinha. Mas se for chegar, não venha por cima. Era presépio, não era presepada. Chegou na manjedoura, mas não disse que manjava. Ele era o rei, mas que seca inteiro. Se fez pior que eu, foi pendurado em uma madeira. Gente, tá bom, você olha com cara de dread, tocando violão, começando cantando. Uma aranha nunca deixaria. Uma parada estranha, não é? Mas eu cantando aqui, alguma coisa dentro de você diz, é de Deus. Alguma coisa dentro de você, inexplicavelmente diz, é de Deus. Agora tem algumas outras coisas que eu ouço, que parece ser de Deus, cara. Essa daqui não parece. Mas alegra o meu coração, e isso é meio que bater o martelo dizendo, é de Deus. E aí tem algumas outras coisas que eu ouço, que me geram um certo incômodo. Como, por exemplo, eu já vi pregações inteiras que o nome de Jesus é usado como um meio para você conseguir o que você quer. Então a macumba é o meio errado. Agora Jesus é o meio certo. Então o budismo é o meio errado. E agora o cristianismo é o meio certo. Então é só o meio ainda, irmão, uma religião. É só o meio que te conecta a alguma coisa. Jesus não é só um meio. Jesus não é só um meio para você conseguir o que você quer. Ele é a finalidade do Evangelho. O Evangelho termina em um lugar. Qual lugar? Cristo. Crucificado, ressurreto ao terceiro dia. Chegou lá, acabou. Não tem mais nada além disso. A finalidade do Evangelho é o Cristo, certo? Não é a prosperidade, meu irmão. Não é você ter bens. Não é você ser o chefe da tua empresa. Para isso, não precisa de Evangelho. Para chegar lá, não precisa de Evangelho. Faz um curso, pô, uma faculdade. Trabalha mais, seja o primeiro a chegar e o último a sair. Para isso não precisa de Evangelho. Para que precisa de Evangelho, pastor? Para nos salvar eternamente da condenação que nós tínhamos. Para isso serve o Evangelho. Aí quando eu olho para a Escritura, Jesus está dizendo, tem um caminho que o ladrão traça, e o caminho não é a porta, a primeira coisa. Quer identificar uma heresia? Quer identificar alguém que não ama Jesus e usa o microfone? O caminho dele nunca é Jesus. Nunca é Jesus. Sempre é a moralidade, ou a finalidade do que ele diz sempre é bem-estar e dinheiro. O Evangelho combina no quê? Uma casa boa na tua rua, a melhor de todas, e um carro muito bom e um cargo melhor. A finalidade do Evangelho é essa. Esse é o ladrão, o salteador. Aquele que entra por outra porta que não é Jesus. Aí ele continua dizendo, vamos lá? Eles ouvem a minha voz, reconhecem ela e seguem. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam muito bem o que Jesus estava falando. Verso 7. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aqui tem olha, gente, vamos desconstruir o castanho de areia aqui, hein? Vocês estão prontos para isso?
Vocês perceberam aqui que ele não está falando que é Satanás que vem para roubar, matar e destruir? Quem vem para roubar, matar e destruir? O ladrão. E quem é o ladrão? O que não entra pela porta. E quem não entra pela porta? É aquele que não usa, ou não fala, ou não convive com Jesus. Já veio para roubar, matar e destruir. Também. Não vejo outro atributo que ele possa fazer, a não ser esses. Mas nesse texto, o que está dizendo é que o salteador, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. O falso pregador vem para roubar, matar e destruir. O falso pregador rouba bem, vai. Mata por quê? A gente recebe gente morta aqui, né? Morta. Morreram nas mãos de falsos pregadores. Disseram coisas que Deus não disse. Em nome de Deus. E quando não aconteceu, a pessoa que recebeu essa palavra não disse: o pregador mentiu para mim. Disse: Deus mentiu para mim. Morreram, não conseguem mais orar. Destrói. Destrói. Falso evangelho destrói. Falso evangelho traz problemas psiquiátricos, terríveis. Pastores doentes e se suicidando, irmãos da igreja doentes, se suicidando porque não tem resposta. Aliás, eu tenho uma tese para isso, tá? Se eu digo que Cristo morreu para dar tudo certo na tua vida, e começa a dar tudo errado na tua vida, você vai pensar que Jesus não te ama, uma vez que o propósito do Evangelho é que dê tudo certo. E aí, se Jesus não te ama, a vida não faz sentido. Porque pior do que acreditar que Deus não existe é acreditar que Ele existe, mas que Ele não te ama. Ele te odeia. O falso Evangelho, quando tudo dá errado, a impressão que se tem é que Deus nos odeia. E essas pessoas, por acreditarem nisso, têm muito mais facilidade de acabarem com a sua própria vida. A gente já viu um monte de gente fazendo isso. A gente presenciou isso. O ladrão, ele faz uma alusão muito forte a um falso profeta. Preste atenção nisso, gente. A gente já falou isso aqui na igreja, mas eu acho que é muito importante a gente salientar isso, para vocês perceberem. Então, o que define um falso profeta, né? Uma vez que o falso profeta fala sobre coisas de Deus também. Ele usa o termo Deus nos cultos, nas reuniões, no evangelismo que ele faz, na televisão. Ele fala de Jesus, ele fala de coisas que estão escritas nessa palavra aqui. Então, o que define ele como um falso profeta, como um ladrão? Que é o que Jesus define aqui, esses caras. Eu quero começar falando o seguinte, é uma frase muito forte que eu me lembro dela na terça-feira, eu vou falar ela aqui e vai pegar no teu coração, tá? É justamente para fixar, carinho. Deus tem o costume de usar pessoas e depois ele vai mandar para o inferno. Preste atenção nisso. Deus tem o costume de usar pessoas e depois ele vai mandar para o inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um texto em Mateus capítulo 7 em que um grupo de pessoas se aproxima do Senhor e diz a ele: Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome. Vocês lembram desse texto? Expulsou demônio. Você já expulsou demônio, gente? Vou contar uma história de expulsar demônio aqui para vocês, vai ficar arrepiado. Expulsar demônio é sinistro, gente. A pessoa está lá endemoniada, falando com uma voz que nem é dela, se movimentando de um jeito estranhíssimo. Aí você vai e fala: em nome de Jesus, sai. Aí sai. E fala assim: expulsamos demônios em teu nome. Curamos enfermos em teu nome. Eu já vi uma cura de enfermo assim. Perna ficando do mesmo tamanho. Ouvido, pessoa ouvindo depois de tempo surdo. Manco andando normal. Loucura, né? A gente já viu isso. O Diga um pouquinho mais. Vamos orar, sabe? E eles falam: curamos em teu nome. Qual é a resposta do Senhor? Eu nunca vos conheci. Meu irmão, eu conheci e você se perdeu no meio do caminho.
Você nunca andou comigo. Tudo que você fez foi no poder do meu nome, mas eu não te conhecia, meu irmão. Eu te usei sem te conhecer profundamente. Porque conhecimento não é informação sobre, é relacionamento. Então, vamos lá, pensa comigo aqui. Vocês vêm para a igreja, todo mundo sai curado das suas enfermidades, mas o evangelho não é pregado. Eu corro um risco sério de estar sendo usado por Deus e depois ser mandado para o inferno pelo mesmo Deus que eu estou, porque ele não me conhece. Um exemplo disso, na palavra de Deus, é Balaão. Vocês já ouviram falar de Balaão? O profeta Balaão, ele nunca errou uma profecia. Vocês acreditam nisso? Nunca. Ele acertou todas as profecias. Logo, eu penso, um ladrão, um salteador, um falso profeta consegue acertar profecias. Não é o que vai definir se ele é um profeta falso ou verdadeiro. Ele acertou profecias. A segunda coisa também bem interessante é que ele viu o Senhor. Depois você leia o livro dele, que está no livro de Êxodo. Êxodo 2, você está mandando na Bíblia. Dá um ok Google aí, confia. Eu falo ok Google, você vai sozinho já brota lá. Enfim, gente, lê o texto depois de Balaão, você vai perceber uma coisa assim, incrível. Balaão está em pé, ele olha para um lugar e Deus dá ele uma visão. E nessa visão ele fala assim: eu vi a estrela, a alva, aquela que é a promessa de Deus para a terra. Ele viu Cristo. Ele viu o Senhor Jesus. E era um falso profeta. Pastor, afinal de contas, define um falso profeta assim. Aceitar a profecia não é. Se ser usado de alguma forma, não é. Se ver Jesus, não é. É o coração desse cara. Balaão fazia para receber salário. Fazia por dinheiro. O coração de Balaão estava corrompido. Ele profetizava por dinheiro. Irmão, nós vamos continuar lendo o texto aqui, você vai ver o que é o ladrão. Vamos lá. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu sou o pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim como vê que um lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque ele é assalariado. Ele ganha para isso. E não se importa com as ovelhas. Ah, querido. O que define o falso pastor? O falso pastor faz por dinheiro. O que define um ladrão, um salteador? Ele rouba, mata e destrói. Ele faz por dinheiro. E o sistema religioso ama o dinheiro. Ama. Ou raça que ama o dinheiro. Ama o dinheiro. Faz tudo por dinheiro. Mata e morre por dinheiro. Tudo é dinheiro, meu querido. Você quer servir a Deus melhor? O seu dinheiro. Está doente? Dê dinheiro. Está feliz? Olha, você precisa contribuir na sua tristeza. Vamos, mais dinheiro, caminhões de dinheiro. Nós queremos dinheiro. Para quê? Para a gente viajar para Israel com o seu dinheiro. E trazer pedrinha abençoada para você colocar no seu estante. Para que a gente quer dinheiro? A gente quer dinheiro para andar de aviãozinho. Você morre de fome, eu quero o seu dinheiro. Eu quero o que você tem para eu andar do jeito que eu quiser, a roupa que eu quiser. Para o meu look aqui em cima ser de 50 mil reais. Você passando fome, mas não me importa. Porque no fundo, é só o dinheiro que importa. Mateus capítulo 6, um aviso do próprio Cristo. É impossível servir a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Não sirvam a Deus e ao dinheiro, a mamon. No fundo, um culto onde um ladrão, um salteador está pregando, quem é exaltado é outro Deus, chamado mamon. O ladrão, o salteador, foge quando o lobo vem. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Preste atenção nessa frase de Jesus. Jesus está falando assim: eu não dou a vida para ovelhas perfeitas. Eu estou falando com gente doente, com gente difícil. Quem está no público aqui são Pedros.
são Tiagos, são Joãos, são pessoas imperfeitas. Se nós fôssemos pegar todas as imperfeições dos discípulos, nós íamos ver que a nossa igreja é tinha, perto do tanto de dificuldade que eles tinham. Cristo morreu por pecadores, porque ele era um bom pastor. E não porque as ovelhas eram boas, mas porque elas ouviram a voz do bom pastor. Amém. Quando Jesus fala, o mundo para, né? Quando Jesus fala pra gente, a melhor coisa de todas. Meu voto de Deus hoje para você é que Jesus continue falando com você. O bom pastor deu a vida pela Jesus. Isaías capítulo 53 diz que ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Esse estava sobre ele. Ele foi como ovelha muda para o matadouro, como aqueles que os tosqueiros. O Cristo, o homem perfeito, sem pecado, a ovelha sem mancha e sem mácula, foi crucificado em uma cruz por amor das ovelhas dele. Meu querido, quem escreveu isso foi o amado por Jesus. Eu quero te dizer, ao olhar para a cruz, para o Cristo crucificado, você tem uma consciência latente no Evangelho que você prega. Cristo é um bom pastor que morreu por suas ovelhas. Ele morreu por você. Ele enfrentou a morte, o pecado, todos os nossos inimigos mortais, cada um deles foi derrotado pelo Senhor Jesus, pelo bom pastor. O bom pastor venceu aquela cruz. O bom pastor ressuscitou ao terceiro dia. O bom pastor há de arrebanhar de novo a sua noiva. O bom pastor há de nos ter por perto de novo. Esse texto aqui ele tem uma ligação muito forte com o Salmo 23, vocês sabiam? Jesus até cita em grego algumas coisas que em hebraico, aramaico está citado no Salmo 23. E o Salmo 23, gente, ele tem um erro de tradução no português. Porque como que você lê o Salmo 23? Vamos ver quem sabe de cor aí. Vai, está aberto lá na sua casa, nesse texto aí. O que é? O Senhor é meu pastor. A galera fala, o Senhor é meu pastor e não me faltará. O que traz de cultura nisso? Jesus é seu pastor, amém? Morreu por você na cruz. Aí você pensa assim, nada me faltará então. Você é meu pastor e nada me faltará. Olha só, isso traz uma mentalidade de pessoas insatisfeitas. Que é o quê? Não vai me faltar casa, porque o Senhor é meu pastor. Não vai me faltar dinheiro e nem alegria, porque o Senhor é meu pastor. E nada, absolutamente nada, me faltará. Se me falta algo, o contrário também é verdade. Né? Se é verdade isso, o contrário também é verdade. Qual que é o contrário? Se me falta algo, o Senhor é meu pastor. Não como isso é difícil de lidar. A vida inteira você orou isso e acreditou que a obrigação de Deus por ser seu pastor é te dar as coisas e não deixar que faltasse nada. E todas as vezes que faltou, por causa dessa mentalidade, você acreditou que não estava sendo pastoreado, nem que esse pastor era bom. E como que um pastor bom deixa faltar? Como que um pastor bom está vendo essa situação aqui e eu estou passando por escassez, por dificuldade? E a grande realidade, querido, é que todos nós aqui ou estamos passando ou passamos por grandes dificuldades de escassez na nossa vida. Apesar da palavra que era pregada para a gente o que é. Todos nós. Mas o texto diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada ele falta. Olha como isso é diferente, né? Ele está dizendo, o meu pastor é suficiente para mim. Eu não tenho falta de nada. Ainda que eu não tenha, o meu pastor é suficiente, ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é a minha alegria. Ele é o sol que nasce para mim ao amanhecer e que aquece o meu corpo.
Ele é o motivo da minha oração e de eu agradecer a Ele. Ele é tudo para mim. Jesus é o suficiente para mim. O suficiente, eu não quero mais nada além de Deus. Grandes homens de Deus da Bíblia morreram só com Jesus. Felizes. O que você tem? Todos os bens dos discípulos cabiam na palma de uma mão. Todos os benefícios. Da igreja do primeiro século, todos os bens deles cabiam na palma de uma das mãos. Todos os bens deles. E morreram felizes, alegres, cantando. Ah, mas morreram velhinhos numa cama? Não, estou falando de decapitação. Estou falando de queimar uma cruz. Cantando, meu querido. A gente estava vendo um filme, depois vocês veem. Silêncio no filme. É um filme sobre as missões do Japão pós Primeira Guerra Mundial. Os caras pegavam os cristãos, eles tinham acabado de ser evangelizados, e eles faziam primeiro ou pisar na cruz ou cuspir na cruz. Eles negavam fazer isso, lógico. Então eles pegavam esses caras e colocavam em cruzes quando a maré estava baixa, para quando a maré subir, esses caras morrerem. Daí eles colocam 3 cruzes e esses rapazes começam a se queimar com a água salgada. Isso aconteceu, tá? É relato de um missionário. Eles começaram a queimar, ficar em carne viva. Mas enquanto eles estavam em carne viva, eles começaram a entoar o louvor. Ele vive, nosso querido amigo, porque o não há, mas eu pensei, eu sei, já minha vida. Aí um morria, e o outro continuava a música. Está nas mãos do meu Jesus. Morria também. E o último continuava cantando. Onde está? Morriam os 3. Tinha um público assistindo. Eles começavam a cantar. Ele vive. Nossa, Jesus é tudo, Pai. Quem encontrou Jesus encontrou a pedra de grande valor. Quem deu tudo de si foi ficar com ele. Aleluia. Ah, Jesus nos ensina. Quando a gente compreende isso, é tão maravilhoso, é magnificente, é tão grandioso, que a gente passa a olhar para tudo na nossa vida com gratidão e como se fosse lucro. Graça insondável, graça sobre graça, é inexplicável. Eu estou completo. E o meu casamento é o quê? Graça. Sem o meu casamento eu estaria completo. Mas ele me deu um casamento. Isso é muito maravilhoso, gente. Sem uma comunidade eu já seria completo, porque eu tenho Cristo. Mas além disso, ele me deu uma comunidade. Meu Deus, como isso é maravilhoso. Além da sua cruz, ele me deu saúde. Não, peraí, gente. Isso é muita coisa. Isso é demais. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que a gente está alegre. Perceba, não é? Grandes coisas o Senhor nos deu. Grandes coisas Ele fez por nós. Eu vou terminar aqui. A gente vai cantar uma música aqui. Os meninos ensaiaram. E essa música é a oração de um cristão medieval. Do período medieval. Essa música ela foi captada de trechos de uma carta escrita por um cristão desses. E basicamente ele escreve pedindo a Deus que ele compreenda a graça em um nível que ele possa olhar para os irmãos dele e não sentir, por exemplo, inveja. Porque Cristo é o suficiente. Diz assim, ó: dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados, estimados que eu. Dá-me a graça de postar te ver os outros sendo escolhidos, que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos
estão chorando. Ele escreveu isso porque compreendeu a graça de Deus e o quão grande Deus era. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Não tenho falta de nada. Mas o mundo pode cair, se Deus está comigo, está tudo bem. Pode dar tudo errado no meu negócio. Se Deus está comigo, está tudo bem. Nunca te pego no nosso lugar que foi. Eu sou um bom pastor. A gente tem um bom pastor, gente. Amém? Eu não sou o bom pastor. O bom pastor é o Senhor. Amém? Eu vou tentar aqui, né? Ser o melhor possível. Mas ele é o pastor perfeito, inclusive o meu pastor. O meu pastor. A gente está sendo pastoreado pelo mesmo pastor. Cristo. Essa palavra aqui dá um ensinamento para a gente. Eu quero que vocês gravem isso, porque às vezes a gente não pensa na palavra. O que significa, então, que ele é um bom pastor e um bom pastor da vida pelas ovelhas que o ouve? O que significa isso? A primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte: é que a ovelha não é escolhida por ser boa. A ovelha é escolhida por ouvir a voz do pastor. Às vezes a gente olha para alguém e não tem como, né? Meu irmão, para que sair hoje? Alexão? Hoje não veio. Safado. O meu irmão. Eu olhava para ele, minha mãe tá aí também, ela sabe. Eu não achava que Deus ia fazer nada de aí. Eu olhava para ele e falava, não tem como, meu Deus. Não tem. E conheceu ele antes também. Aliás, conheceu ele mais na transição, né? Mas antes você também lembra dele do Natal, né? Cara, era muito difícil conceber a ideia de que Deus tinha uma ovelha desse tipo. São ovelhas negras, né? As ovelhas negras. A ovelha negra, a história dela é a seguinte, que ela, no meio das almas, ela se destacava e ela acabava sendo rejeitada, porque ela era, não tinha muita serventia aquela lã. Né? Aí eu olhava para o meu irmão e falava, cara, mas ele era uma ovelha negra, né? Mas era ovelha. Ovelhas negras também são ovelhas, né? Ele era uma ovelha, ele ouviu a voz do Senhor. Não era porque ele era bom. Acho que a graça ali fica mais evidente, né? A gente olha para isso e a gente fala assim, caramba, como que alcançou, né? Não é porque ele é bom, porque ele é ruim. Você fechar os seus olhos aqui, em oração, você falar, Senhor, fala com a minha casa, com a minha família. Ele vai falar com as ovelhas. Eles vão ouvir, as ovelhas vão ouvir a voz do pastor. Eu quero que você hoje feche os seus olhos e agradeça ao Senhor por isso. Ele é o nosso pastor, gente. A gente tem um bom pastor que está conduzindo a gente. Isso traz alegria para a gente. Ele é o suficiente para a gente. O que é o evangelho de alguém suficiente? É o evangelho de alguém que transborda, irmão. Que é um evangelho que vai para além do que a gente tem ou do que deu errado. É um evangelho que vai para além disso. Ele vai para muito além. Jesus não é só mais um Deus na prateleira de deuses. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Ele está acima, ele é um nome sobre todo nome. É um nome sobre todo mundo. Vai se ajoelhar e confessar que Ele é o Senhor. E nós já fazemos isso com alegria. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Vamos, o Senhor quer ouvir a tua voz. Estava conversando com o João hoje. A gente estava no mercado. E eu falei assim para ele, cara, imagina um dia. A gente para entrar, eu vou para falar de Deus. A gente não vai mais precisar fechar os nossos olhos para orar. A gente vai até um lugar. A gente vai olhar nos olhos dele e falar, bom dia. Aí, bom dia, Senhor. Bom dia. O Senhor que conduziu e a ti seja a honra, a glória e o louvor para sempre. É Ele quem te conduz. Olha e fala, Senhor, que eu não caia mais na cilada dos ladrões, dos falsos profetas. Na cilada do resultado, Pai. Porque resultado não define
definitivamente o Senhor aprova. Não define. Não define, gente. Alguém ser curado não define. Alguém ser tirado do demônio não define. E quem faz isso é homem de Deus, não define. O que define é o coração. Daquele que fala assim: Senhor, quero ser só um instrumento na tua mão, te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Eu sou ovelha também desse pastor. Eu sou ovelha desse pastor. E o que ele fala, eu acato.